não apenas no mundo do trabalho, mas no mundo do trabalho é muito evidente que não estamos a ser atingidos todos da mesma forma. E o que se observa desde logo é que os trabalhadores com vínculos precários foram rapidamente despedidos. Em grande parte, uma das coisas que mais me chocou foi o uso tão comum da palavra dispensados, como se os trabalhadores precários tivessem uma atividade de valor de trabalho inferior aos outros. É uma coisa que se dispensa. Isso é chocante, mostra uma desigualdade preocupante que é estrutural, mas depois há muitas outras observações a fazer. Por exemplo, emergiu muito, em particular em empresários e gestores, a linguagem dos trabalhadores produtivos e não produtivos. Isto vai deixar marcas para o futuro que precisam de ser analisadas. Um outro aspecto muito marcante, como que todos nós sentimos, é a proliferação do teletrabalho, embora alguns trabalhadores e trabalhadoras tenha sido negado a possibilidade de acesso ao teletrabalho. Mas o teletrabalho está a mostrar potencialidades, mas também déficits e, portanto, aspectos negativos que vão necessitar de muita discussão. Um outro aspecto é que as medidas que foram adotadas deixaram desprotegidos trabalhadores independentes, muitos trabalhadores independentes, não todos, mas muitos, assim como muitos pequenos empresários. É bom lembrar que grande parte daquilo que chamamos microempresários não são mais do que pessoas com atividades de autoemprego, ou muito próximo disso, não é? Temos imensas empresas unipessoais ou com 2 trabalhadores e, portanto, essa insuficiência de resposta a esses trabalhadores é problemática. Um outro foi a exposição da insuficiência de quadros e também da missão que está atribuída à Inspeção de Trabalho. Nós precisávamos de uma autoridade das condições de trabalho muito mais capacitada e muito mais interveniente e com mandatos melhor definidos. Observo também aquilo que me parece um uso do layoff em alguns casos por oportunismo. É evidente que a esmagadora maioria do recurso ao layoff tem razões fundadas, mas não nos esqueçamos que esta pandemia provocou uma crise que às pessoas que ficam sem atividade ou sem emprego é colocá-las no vazio total de resistência de recursos para a sua vida normal, ao passo que os acionistas das empresas deixam de ganham menos ou deixam de ganhar, ou até podem começar a ter prejuízos, mas muitas vezes têm valores arrecadados, têm fruto do resultado do trabalho, não é? Que, se forem em parte postos em causa, ainda estão muito longe de fazer o mesmo sacrifício que fazem aqueles que ficam sem trabalho. Esse é um aspecto que eu referiria. Na comparação com outros países, só 2 observações. A primeira é que cada país é uma realidade e, portanto, há medidas que se adotam num país. As medidas que se adotam num país têm que ser avaliadas em função também do nível de vida dessa sociedade, do tipo de proteção social que tem. As legislações não são iguais em todos os países, mas eu acho que andaram bem, por exemplo, aqueles países que proibiram durante um período fixado e com condições negociadas, que proibiram os despedimentos, por exemplo, por razões económicas, e que nós aqui também podíamos ter feito isso. Era um processo obrigatoriamente muito exigente do ponto de vista de discussão, de como é que se fazia a partilha de sacrifícios, mas era um processo possível e que devia ter sido seguido. Eu acho que o governo tem andado bem na condução do processo do ponto de vista geral, acima de tudo naquilo que é uma precaução que agora em torno do 25 de Abril foi muito relevada e desde logo relevada pelo Presidente da Assembleia da República, que é não permitir
que a emergência tenha como significado a suspensão da democracia. Aí o governo procurou ter equilíbrio, tem do ponto de vista da condução geral das coisas estado, na minha opinião, com alguma consistência e continuidade e, portanto, racionalidade nas coisas. Em relação ao mundo do trabalho, eu diria que há uma distância entre o conteúdo da mensagem e as práticas. Ou seja, ficamos numa espécie de meias medidas, para usar uma expressão não ofensiva. Há conteúdos que são positivos, em relação ao layoff, inicialmente avançou com um processo que corrigiu rapidamente e que tornou a coisa mais equilibrada. As cláusulas de proteção dos trabalhadores associadas à demonstração, a certas demonstrações ou condicionalismos colocados pelo lado das empresas, no condicionalismo do acesso a crédito ou até mesmo para o layoff, mas não protegeu totalmente, porque permitiu em alguns casos que as empresas primeiro varressem do seu quadro pessoal um conjunto de trabalhadores, tomando essa figura da precariedade como um não vínculo universalizado, que é preocupante, mas foi positivo, como disse, a introdução de algumas cláusulas de proteção. No layoff ainda era possível ir além na clarificação e na responsabilização. Eu penso que no desarmar do processo do layoff nós podemos vir a ter alguns problemas. Penso que não se generalizarão, mas não me admira que surjam chantagens de alguns patrões sem escrúpulos, colocando cargas pesadas nos trabalhadores, ou seja, levando a falências, a desemprego, como inevitabilidades. A mim preocupa muito este passo que é preciso dar e a questão que eu já falei da inspeção de trabalho. O governo, por exemplo, tomou uma atitude positiva quando identificou que era preciso uma inspeção de trabalho mais capaz, anunciou medidas, mas a dimensão da estrutura atual e da capacidade de trabalho atual da inspeção, ou o tempo que demora para introduzir outros inspectores numa atividade regular, podem tornar a ação que se pretende já vir a surgir fora de tempo. E isso é um problema muito grave. Portanto, eu direi que é preciso tirar ensinamentos destas medidas que ficam a meio e que não se coadunam entre o discurso e a prática, e agora que vamos retomar mais atividade, é preciso muita mais atenção, como eu dizia atrás, em relação à gestão dos processos do desarmar, do layoff, da aplicação do layoff. Há mudanças, umas são mais visíveis, outras podem estar a evoluir ainda de forma muito escondida ou condicionadas. Desde logo há este impacto do teletrabalho, o uso em grande dimensão do teletrabalho foi um recurso necessário e útil, mas nós não podemos voltar. Há muito discurso de é preciso voltar à normalidade. Pois, mas a normalidade não deve ser voltarmos a uma sociedade que confirme e aprofunde contradições, desigualdades, desequilíbrios que estavam ou irracionalidade em relação, por exemplo, à matriz económica do país e outros aspectos. Portanto, há que, neste caminhar para se conseguir funcionar em sociedade com mais estabilidade, com mais segurança e colocando o máximo possível de pessoas o mais rapidamente possível a trabalhar, esse é um objetivo, mas nesta dinâmica nós precisamos de sacudir por exemplo, fatores de desigualdade e não permitir que seja um retorno à normalidade que aprofunde esses fatores de desigualdade.
desigualdade e de injustiças que são patentes, que vêm atrás e que são muito patentes agora nesta sociedade. E, por exemplo, em relação ao teletrabalho, qualquer pretensão de normalizar um uso generalizado do teletrabalho sem cuidar da sua regulação com cuidado e sem observar muito atentamente o que são os seus impactos positivos e os impactos negativos, por exemplo, pode tornar a coisa muito complicada. Mas o teletrabalho arrasta outras formas, ou melhor, está em proximidade a outras mudanças que estão em curso e que vão ser aceleradas por este processo. Por exemplo, o trabalho em plataformas, desde logo plataformas digitais. Como estava a referir, é indispensável uma regulação, é indispensável focar alguns aspectos muito concretos que têm que estar presentes. Um deles, por exemplo, é a questão da gestão do tempo do trabalho e do tempo do não trabalho. Que estas mudanças que sejam empurradas não cilindrem esta obrigatória separação entre tempo do trabalho e tempo do não trabalho. A propósito disso, eu digo há muitos anos que o tempo é um dos pilares da vida, não é? Eu costumo dizer, nós temos essencialmente 3 pilares: a saúde, o tempo e os valores que eu gosto de referenciar numa palavra, o amor. O amor no seu significado mais profundo, da expressão dos sentimentos mais elevados dos seres humanos. Ora bem, quando se baralha o tempo do trabalho, baralha-se a vida toda. E por isso digo, há muito tempo é preciso conquistarmos controle sobre o tempo. Por exemplo, o Renato Carmo e outros investigadores da área social e que tocam o tema das desigualdades e do trabalho têm-se referido à soberania que as pessoas precisam de conquistar sobre o tempo e sobre outras dimensões. É isso mesmo. Os trabalhadores não podem abdicar da soberania sobre o seu tempo. Quando assumem um contrato de trabalho, eles fixam condições para a prestação de um tempo, cedem o seu tempo, mas ele tem que ser controlado. Se isto não acontecer, o que nós vemos é que se podem aprofundar as desigualdades. Aliás, neste uso do teletrabalho já é evidente, as mulheres estão a ser mais sacrificadas que os homens no uso do teletrabalho. E depois vemos desigualdades noutros campos que aqui não tenho tempo agora de estar a abordar. Um outro ponto fulcral é a questão da relação entre o individual e o coletivo, a relação e o equilíbrio entre o individual e o coletivo. Nós não podemos abdicar da expressão, da afirmação forte do coletivo na sociedade, e daí ser imperioso lembrar que não se pode diminuir, antes pelo contrário, o espaço para a existência de organizações dos trabalhadores, dos seus sindicatos, das suas comissões de trabalhadores, das suas estruturas organizativas e os direitos inerentes a isso, desde logo a negociação coletiva. Não permitirmos que estas novas formas cilindrem essa relação entre o individual e o coletivo e que cilindrem a relação coletiva. Para além de haver um outro aspecto, também é evidente, a nossa comunicação por bytes é muito, muito importante, devemos usá-la, mas nada substitui um face-a-face e em muitos aspectos, né, para que sejam bem estruturados e consolidados os compromissos entre as pessoas. Eu acho que, de certa forma, já deixei algumas enunciadas, ou pelo menos referenciadas em proximidade, que dão para entender o que é preciso fazer em alguns campos. Mas eu diria que, no imediato, muita atenção aos mais desprotegidos, porque a tendência do processo e esta pandemia, na sua expressão, e aquilo que exige de respostas, situa como um acontecimento histórico
e os grandes acontecimentos históricos obrigam-nos a preparar-nos para intervenções em processos de transformação da sociedade, não é? com sentido revolucionário, pode ser por reformas e por reformas mais ou menos profundas, mas sem essa dinâmica do transformador. E, portanto, como nós vamos viver nesse tempo em que não sabemos o que vai vingar, do confronto entre as diversas tendências de evolução das coisas que se há de encontrar a bissetriz e, portanto, o rumo, o caminho que devemos, ou os caminhos que devemos prosseguir, e eu diria, neste contexto, primeira preocupação, os mais desprotegidos. Os jovens, porque sobre eles vai vir uma nova carga de tentativa de os sujeitar à precariedade como uma inevitabilidade. As mulheres, de que já falámos atrás, é evidente que há uma necessidade de mexer na matriz da economia, mas também associar essa mexida na matriz da economia a respostas que são necessárias no plano social. Eu diria, é preciso investimento, isso é imperioso. A busca de investimento vai nos colocar em confronto face a políticas da União Europeia. É inevitável. Quem esconder isto ou deixar as questões da União Europeia à parte, como se depois fosse possível encontrarmos debaixo das orientações pouco solidárias das políticas europeias, encontrar soluções. Quem for por este caminho comete um erro. Nós precisamos mesmo de confrontar a União Europeia até o limite das possibilidades e questionar. Nós não podemos acrescentar dívida à dívida, isto é um absurdo. As políticas austeritárias, né, e esta palavra austeridade que alguns tentam já institucionalizar antes até de se começar a sair do problema, e nós não podemos, esta palavra é uma palavra perigosa, porque vai desde dimensões positivas de sermos austeros, de sermos cuidadosos com os gastos, etc., até às subversões mais profundas que têm apenas como objetivo manter e aprofundar desequilíbrios e manter quadros de exploração na sociedade. É preciso, no imediato, desarmar esta tentativa de institucionalização do austeritarismo como nós o conhecemos de passado recente. E a partir do investimento e a partir desta precaução, o que é que nós precisamos? Precisamos de uma matriz económica que se volte muito mais para a produção de bens essenciais para a sociedade, olhando o território, tendo preocupações de ordem que a geografia nos ensina a reequilibrar. É preciso uma economia que cuide mais das pessoas, e aqui, por exemplo, podíamos ficar a falar de relações diversas, mas surge logo uma, que é, quando falamos de cuidar das pessoas, precisamos de um reforço do Estado social. O Estado tem que intervir mais na economia, é natural que se façam algumas nacionalizações, porque ficou demonstrado que o Estado precisa ter alguns instrumentos de que já se dispensou, precisa de os retomar, mas precisa muito de reforçar o Estado Social. E, por exemplo, nesta reconfiguração, neste olhar para o território, é preciso olhar as condições em que se encontram os mais velhos, porque a geração mais velha, nas últimas décadas, né, tem sido vista como os seus problemas como um fardo, e não podem continuar a ser vistos como um fardo. Portanto, há aqui muita mudança que tem relações entre as opções económicas, entre o investimento, as opções económicas, o espaço nas grandes prioridades económicas, o garantido do espaço para as dimensões do social, etc. Isto é uma questão que, em parte, eu já respondi, mas a resposta não está toda. Porque nós eu disse há pouco, isto é um acontecimento histórico. Pela novidade, pelo ineditismo da situação em que nos encontramos.
mas ao mesmo tempo vivemos uma dinâmica global que é preciso considerar. Enquanto que em grandes momentos, em grandes acontecimentos históricos, estou-me a lembrar, por exemplo, da fase do final do século XIX, início do século XX, que levou à Primeira Guerra Mundial, ou o contexto, embora diferente, da Segunda Guerra Mundial. E nós, na passagem do século XIX para o século XX, tivemos dinâmicas muito fortes, com cargas muito negativas sobre o trabalho, a que foi preciso responder. É bom lembrar a criação da OIT em 1919. E tivemos também um outro fator muito importante, que foi a mudança da liderança mundial. Né? Até foi aí que emergiu em força, no final do século XIX, início do século XX, emergiu em força os Estados Unidos como primeira potência mundial, que se projetou para o mundo inteiro durante bastante tempo. Ora, nós estamos a viver um tempo em que esta mudança de liderança mundial parece também estar em gestação, com uma diferença profunda, é que não emerge como nova liderança mundial um país, uma entidade do espaço daquilo que comumente chamamos a civilização ocidental. É uma outra cultura, mas para mim com uma preocupação acrescida, é que o mundo em geral, força até do impacto fortíssimo do neoliberalismo, da sua cartilha, da sua prática, o mundo apresenta-se, incluindo a China, no que diz respeito ao social, com uma cartilha que não é de impulso de progresso, à luz daquilo que nós já experimentámos na Europa e noutros países depois da Segunda Guerra Mundial, que foi possível dar um salto qualitativo imenso nos direitos de trabalho e noutros direitos e liberdades e propiciar às sociedades grandes avanços. Ora, o que é que vai resultar daqui? Portanto, vamos ter que olhar para os problemas típicos do nosso país, mas também olhar para o geral. E um pouco para questões que eu atrás enunciei, quando disse, cuidado, para não se aprofundarem as desigualdades, olhemos para a situação dos mais frágeis neste momento e olhemos para a articulação entre as opções macroeconómicas e as opções sociais e onde é que fica o espaço da salvaguarda de um Estado social forte. Portanto, é em tudo isto que passou aqui na nossa conversa, mas tendo em conta a dinâmica global e os efeitos que daí resultarão das guerras comerciais que se vão acentuar, não vão diminuir, e nós temos sentido na Europa, mas na Europa em particular, o que são os efeitos das guerras comerciais, que, por exemplo, sobre o trabalho, muitas vezes têm impactos mais imediatos e mais fortes do que a transformação tecnológica, apesar delas ser grande e não falarmos dela, é importante tê-la presente. Nestas mudanças, há muito, e termino com esta ideia, na abordagem das grandes mudanças do ponto de vista tecnológico, é muitas vezes introduzido um determinismo que é uma construção para tornar as visões do futuro apocalípticas. E nós precisamos de um combate fortíssimo para mostrar que a utilização do digital, da robotização, da inteligência artificial devem ser controladas pelos seres humanos, pelas suas sociedades. Elas não têm de ser apocalípticas, antes pelo contrário, podem ser construções muito positivas para a sociedade, mas isso vai exigir regulações. Portanto, há um conjunto de regulações, falámos delas no teletrabalho, falámos noutras áreas, mas que se associam também a isto que eu acabo de dizer, que se colocam como desafio prioritário para que as desigualdades não se aprofundem.